O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Ontem à tarde, por volta das 4h30, os bombeiros militares de Itajaí foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência no bairro Nossa Senhora das Graças. Chegando ao local, os bombeiros encontraram esta casa de madeira completamente tomada pelas chamas. A ação rápida da equipe de serviço evitou que o fogo atingisse outras duas casas que estavam próximas. A suspeita é de que um curto-circuito em uma tomada. Por sorte, ninguém se feriu. E ontem a tarde foi movimentada para os bombeiros de Itajaí. Por volta das 6 horas, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência que chamou a atenção de quem passava pela Rua Brusque, no centro da cidade. Um homem de 31 anos tentou se jogar de uma torre de telecomunicações no centro de Itajaí no fim da tarde desta quarta-feira. O corpo de bombeiros foi acionado por uma mulher que passava pelo local e ouviu os gritos do homem que estava no topo da torre a 50 metros de altura. Então, eu estava voltando do serviço, eu escutei uma pessoa gritando, pedindo socorro. E aí chamou muito a minha atenção, eu olhei para cima, ele abanou o braço para pedir socorro. E aí eu falei, dei sinal que eu já ia chamar socorro. Eu liguei pro bombeiro, não deu 10 minutos, já chegou. Ele estava se balançando, querendo cair, se jogar assim. Fazia assim com a perna, querendo se jogar. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate, que contou com o auxílio de um funcionário da empresa onde a torre está instalada. O homem aparentava quadro depressivo associado com o uso de drogas. Na abordagem, que ele já estava com 2 socorristas lá em cima, ele perdeu a tranquilidade de imediato, não conseguia mais se controlar, não se comunicava. Mas a equipe já estava lá desde o início fazendo a segurança dele, impedindo que ele tomasse alguma atitude que pudesse levar a óbito essa ocorrência. E na sequência foi só ancorar o paciente com toda a segurança. Usamos inclusive um material reserva da própria empresa que é utilizado na manutenção diária dessa torre. E foi feita a descida do paciente com toda tranquilidade. Ele apresenta um certo desequilíbrio emocional. A gente vai procurar um atendimento no serviço público de saúde para essa questão e impedindo dessa forma que ele fique em circulação e possa vir a cometer um outro ato semelhante. Nesse momento ele recebe os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiro, ele tentou se suicidar, foi chamado uma equipe dos bombeiros para retirar, ele teve que sair de rapel da torre aqui da empresa Petrobras em Itajaí. Nesse momento passa pelos primeiros cuidados com os bombeiros que a gente pode ver ali. Na terça-feira, o homem teria procurado a Câmara de Vereadores da cidade em busca de tratamento. Ele foi encaminhado para o hospital Marieta Kunder-Bornhausen. Por que você fez isso? Passa no hospital. Porque é o seguinte, buscando tratamento para droga e não arrumei, fui na Câmara de Vereadores, os caras não me auxiliaram, eu subi no Marieta. Infelizmente, mas graças a Deus essa cena aí, agora o rapaz terminou bem e o rapaz agora vai precisar de tratamento. E o ano de 2013 foi marcado no Brasil por uma tragédia que tirou a vida de centenas de jovens. A onda de protestos que tomou conta do país também foi destaque, assim como a visita do Papa Francisco. Desespero, dor, comoção. No dia 27 de janeiro de 2013, o Brasil acordou mais triste. O incêndio deixou 242 mortos na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Segundo testemunhas, o fogo teria começado quando um dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira lançou um sinalizador contra o teto de espuma inflamável. De acordo com a investigação da polícia, a boate estava superlotada, os extintores não funcionaram e a saída de emergência não permitiu que todas as vítimas fugissem. A maioria das mortes foi por asfixia causada pelo gás cianeto liberado pela espuma inflamável. 8 pessoas foram denunciadas pela justiça como responsáveis pelas mortes, entre elas os proprietários da boate. Negligência? Imprudência? Para as famílias das vítimas, resta o vazio deixado pela saudade. Em março, outra tragédia, desta vez causada pela natureza. A chuva forte que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro provocou pelo menos 13 mortes. O município de Petrópolis e o distrito de Xerém, em Duque de Caxias, foram os mais prejudicados. Centenas de famílias ficaram desabrigadas. O país que vai sediar a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016 passou por um grande teste na metade do ano, a Copa das Confederações. Para a alegria do torcedor, o Brasil foi campeão em cima da temida Espanha. O campeão voltou!
campeão voltou! Mas a festa deu lugar à tensão. O mês de junho foi marcado por manifestações em massa. Milhares de pessoas foram às ruas pedir o fim da corrupção, melhorias no transporte público, redução das tarifas e mais investimento em educação e saúde. Foi a maior onda de protestos nos últimos 20 anos no Brasil. Mas muitas manifestações acabaram em vandalismo. Grupos mascarados, um deles conhecido como Black Bloc, destruíram lojas, bancos e prédios públicos. A polícia reagiu, muitas vezes com violência. Esse bando de vândalo, de escudo, de arma, sentando a porrada na gente! A gente só quer ser ouvido, porra! Em julho, outro grande evento, a Jornada Mundial da Juventude. Além de milhares de fiéis, o Brasil recebeu uma visita especial. O Papa Francisco, que assumiu o pontificado em março, veio ao país. Não demorou muito para o Sumo Pontífice conquistar os fiéis brasileiros com seu carisma. Nas ruas do Rio de Janeiro, multidões acompanharam o líder católico. E 2013 encerra com um bilionário a menos no Brasil. Eike Batista, que queria ser o homem mais rico do mundo, não conseguiu evitar a crise de suas empresas. A principal companhia, a petroleira OGX, pediu recuperação judicial porque não conseguiu produzir petróleo e as dívidas se acumularam. O mesmo caminho foi seguido pela empresa naval OSX. Eike teve de vender participação em vários outros empreendimentos. Na política, o grande destaque foi a prisão em novembro dos réus condenados no Mensalão. Entre os presos levados para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, estavam líderes históricos do PT, como o ex-ministro José Dirceu e José Genuíno. Será que agora os políticos aprenderam a lição? Atrasos e acidentes nos estádios do Mundial no Brasil. Em novembro, 2 operários morreram na queda de um guindaste no Itaquerão, em São Paulo, onde vai ocorrer a partida de abertura da Copa do Mundo. No dia 14 de dezembro, outro trabalhador perdeu a vida nas obras da Arena da Amazônia e no mesmo dia, um colega dele morreu de infarto. Em maio, também no estádio do Amazonas, um operário caiu de uma altura de 5 metros e não sobreviveu. Outra preocupação é com o atraso das obras. 6 dos 12 estádios para a Copa do Mundo ainda não estão prontos. E em dezembro, as seleções que vão disputar o Mundial de 2014 no Brasil conheceram quem serão seus primeiros adversários. O sorteio dos grupos foi realizado na costa do Sauípe, na Bahia. Croácia, México e Camarões vão ser os primeiros adversários da seleção na busca pelo hexacampeonato. O campeão voltou! O campeão voltou! O custo econômico das catástrofes naturais e de origem humana em 2013 vai alcançar 130 bilhões de dólares, segundo estimativa de uma seguradora. Inúmeras catástrofes fizeram muitas vítimas em todo o mundo durante o ano de 2013. Inundações na França, a fúria das águas na Grã-Bretanha e o tornado de Illinois são alguns exemplos da força da natureza. O pior acidente de 2013 em número de vítimas foi o tufão Haiyan, que matou cerca de 7.000 pessoas nas Filipinas em novembro. Ao todo, a soma de vítimas nas tragédias ultrapassou a marca de 25.000 pessoas. O valor do prejuízo causado por todos os desastres naturais ocorridos em 2013, de acordo com os cálculos de especialistas, vai alcançar 130 bilhões de dólares. E o Federal Reserve, o Banco Central Americano, aposta em um ano melhor para a economia dos Estados Unidos. O Federal Reserve ampliou nesta quarta-feira a previsão de crescimento e reduziu a de desemprego para 2014.
De acordo com o Banco Central americano, o produto interno bruto do país deve subir para de 2,8% a 3,2% no próximo ano. A margem é mais ampla do que a de 2,9% a 3,1% prevista em setembro. O Fed acredita ainda que vai haver uma leve queda na taxa de desemprego. O Federal Reserve informou que pode elevar o juro básico, mantido próximo de zero desde 2008, se a taxa de desemprego cair a 6,5%. O Fed também espera, para mudar de rumo, que a inflação se situe em torno do objetivo anual de 2%. E 3 médicos sírios e 3 somalis foram mortos após um ataque a tiros nos arredores de Mogadíscio, capital do país. O atentado ainda não foi reivindicado por grupos radicais islâmicos. 6 médicos, 3 sírios e 3 somalis morreram nesta quarta-feira após um ataque a tiros em uma estrada a 30 quilômetros de Mogadíscio, capital da Somália. Um outro médico ficou ferido no atentado, que aconteceu quando o grupo seguia para um hospital da região. O local seria um antigo reduto de insurgentes Shebab ligados à Al-Qaeda, mas uma autoridade do movimento islâmico não reconheceu o ataque. Os militantes radicais do Shebab costumam realizar operações e bombardeios na área contra alvos do governo e funcionários de organizações estrangeiras. A Somália tem sido devastada por uma guerra civil desde a crise política que desestabilizou o governo central em 1991. E você vai ver a seguir, o Hospital de Navegantes vai ser parcialmente ampliado até janeiro. Investimento é de mais de 8 milhões de reais. E você vai ver ainda hoje, decoração de Natal de Itajaí surpreende moradores e turistas. Todos esses detalhes, essas informações, você acompanha em instantes.